Nesse vídeo nós procuraremos responder se a diferença entre o Exynos 1480 do A55 e o Snapdragon 7 Generation 2 do M55 é uma diferença relevante para você optar por o A55 e pagar R$340 a mais? Será que vale a pena em termos de desempenho? Nesse vídeo vamos falar sobre o processamento desses dois celulares. Então, se inscreve, ativa o sininho e eu já tenho um vídeo onde eu avaliei o M55 e o A55 tecnicamente para a gente saber qual que é a melhor opção, qual que é a diferença entre os dois e se vale realmente essa diferença. Então, se você está na dúvida, assista lá para tirar essa sua dúvida. E aqui a gente vai falar então sobre o desempenho. Cara, basicamente é um Snapdragon 7 Generation 2, Generation 1, né? Perdão, eu falei Generation 2 ali no começo, mas é o Generation 1 da geração mais nova, né? Ele é uma arquitetura mais atual. O Exynos 1480 ele traz uma arquitetura mais do passado, mas ainda assim ele tem mais desempenho. Só que esse desempenho é tanto quanto a gente pensa. Vamos ver aqui como é que é essa diferença de desempenho, tá? Primeiro vamos dar uma visualizada aqui nos núcleos para a gente ver como é que funciona. Primeiro, o Snapdragon 7 Generation 1, ele vem com um núcleo A710, com 3 núcleos A710. Esse primeiro núcleo é a 2.4, esses outros 3 núcleos são a 2.36. 4 núcleos 1.8 A510. O que são esses núcleos 710? Eles são semelhantes ao A78. É basicamente a nova geração. Essa nova geração, ela tem, vamos dar uma resumida aqui só para entender, ela tem uma forma de existir que é da seguinte forma. Ela consegue entregar mais desempenho com menos clock, ou seja, ela se torna mais econômica. Ou seja, esse núcleo aqui, A710, a 2.4 GHz, ele consegue render a mesma coisa que um núcleo A78 a 2.6, por exemplo. É uma questão da evolução da geração. Mas isso não torna o A78 inferior a ele quando você coloca uma frequência maior. Aqui a gente tem 4 núcleos de alto desempenho, tá? Do Exynos 1480. E nós conseguimos ver que mesmo com uma geração mais moderna, o processador do passado, digamos assim, né, se a gente puder usar essa licença poética, ele tem um desempenho basicamente um pouquinho maior. Em CPU é um empate técnico, é a mesma... Cara, a CPU não vai ter diferença. A GPU dele é cerca de 5.000 pontos, cara. Isso é outro empate técnico, tá? Em memória ele vai ser um pouquinho mais fluido, mas é aquela coisa imperceptível, tá? E a pontuação total vai ser acima. Mas, cara, isso aqui é um empate técnico. Então, em termos de processamento bruto, os dois celulares têm o mesmo processamento. Não dá para dizer que o processamento do A55 vai ser superior em jogos e tudo mais. Isso aí é uma falácia. Já em questão de Geekbench 6, lembrando que o Geekbench 6 ele não vê a força do celular em jogos, ele vê outras coisas, ele vê o multicore e o single core, que são relevantes para jogos, mas a gente tem também a GPU que faz um papel bem importante, nesse caso elas são bem similares. Então a gente tem sim uma diferença no single core, né? Uma pontuação até acima do que eu esperava, não esperava que fosse ser tão acima, mas existe essa diferença aqui, a gente confia no Nano Review, né? E a gente vê algumas questões técnicas também, né? Do que venceu, né, no teste. Então aqui tem os dados. No 3D Mark a gente tem também uma diferença de 5 FPS, 23% a mais de desempenho para o Exynos 1480, e a gente vê que são dois processadores de 4 nanômetros, né? A diferença é que um é da geração passada, o outro da geração atual. Em termos de GPU, né, a Adreno 655 não fica tão atrás da Eclipse 530, isso aí é tranquilo, tá? Em termos de jogos e tal. Vem com o DirectX mais atualizado. Em termos de memória, abre um pouco de vantagem em algumas especificações, mas que não necessariamente vão fazer diferença no seu desempenho, tá? Pode até fazer uma diferença, dar uma otimizada no processador, mas tem algumas outras diferenças aqui que dão um pouco de vantagem também na questão da multimídia. A resolução de tela pode ser maior
no Snapdragon 7, só que a gente sabe que os celulares não usam esse display, né? Então não tem por que ter essa melhoria. E aqui a gente vê o download um pouquinho mais rápido, mas ainda é bem rápido também no Snap 7. Então, cara, em resumo, a gente tem sim um processamento um pouco melhor no Exynos 1480, mas ele é muito inferior ao que você pensa, porque a diferença entre o A55 e o M55 não se baseia em processamento, se baseia em construção, que é a tela, a proteção de tela e a proteção contra a água. Isso eu já fiz um vídeo explicando, vou deixar para você assistir, e lá a gente vê bem como a tela é mais resistente, em quais cenários isso se aplica. E eu espero que você tenha gostado. Vou deixar o link dos dois celulares na descrição, caso você queira comprar um ou outro. Estamos juntos, ajuda o canal, tamo junto, valeu e fui!